Jesus Cristo, motivo de alegria por essa oportunidade que foi concedida para estar ministrando a palavra de Jesus. O Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de João, seu capítulo 2 em diante. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 2 em diante, que vai dizer: todos acharam? Amém? Glória a Deus. O Evangelho de João capítulo 2 vai dizer: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-as até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Só até aqui. Aleluia. Irmão, estou um pouco nervoso, mas eu creio que Deus vai falar por cada um de nós aqui. O Evangelho de João, ele vai narrar sobre Jesus Cristo desde o princípio ao fim. Isso é interessante, que João ele vai narrar sobre Jesus, dizendo que Jesus no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Eu achei isso lindo, que eu comecei a ler, e a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele veio na terra, ele veio para ficar perto dos seus, mas só que a Bíblia vai dizer que os seus não receberam, ou seja, o povo de Israel não receberam Jesus Cristo. Isso é lindo porque agora, por eles não receber, a oportunidade veio para a gente de receber Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer: se a gente receber a Jesus e crer no nome de Jesus, a gente se torna filho de Jesus, filho de Deus. E eu achei isso interessante porque eu lembrei de Jesus agora no deserto, porque o diabo vai tentar, ele vai perguntar: se tu és filho de Deus, então o diabo vai tentar botar uma dúvida em Jesus. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O diabo ele vem tentando botar dúvida na nossa mente, no nosso coração, dizendo que nós não somos filhos. Porque se a gente fosse filho, não passava por tal sofrimento que talvez algum da gente aqui está passando. E Jesus começou a palestrar no meu coração, dizendo: se você crê, se você recebe a palavra que é o Verbo, e se você obedece, você é filho. Eu estou falando aqui para alguém que é filho aqui de Deus. Quem é filho de Deus aqui, irmão? Eu estou falando para quem é filho de Deus. Não deixa o diabo botar dúvida na tua cabeça. Talvez o diabo está te tentando, talvez o diabo está querendo botar dúvida, falando que esse sofrimento Deus não é teu pai. Mas eu quero liberar aqui a palavra: se você crê, se você recebe, e se você obedece, você é filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós somos filhos, irmão. Mas para ser filhos tem que receber a palavra, obedecer a palavra. Aí você se torna filho. Porque filho, ele obedece ao pai. Não tem como eu ser filho se eu não obedeço. Aleluia. O Evangelho de João, ele está afirmando aqui para a gente: quem é filho, recebe.
Aleluia. Glórias a Deus. E agora Jesus vai começar o ministério dele. Vai começar a reunir os discípulos. Aleluia. Vai começar, aleluia, glórias a Deus, a fazer discípulo no ministério dele. Aleluia. O interessante é que agora no capítulo 2, eles vão estar dentro de uma festa, de um casamento. Eu achei isso interessante porque a Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus já se encontra no casamento. E Jesus agora, ele vai chegar a esse casamento. O interessante é que a Bíblia vai falar que Jesus agora ele é convidado. Isso mexeu comigo porque muitas das vezes quando a gente vai fazer algo, a gente quer sair fazendo. Muitas das vezes a gente não pede a direção de Deus. Muitas das vezes a gente não convida Jesus para estar junto com a gente, para saber se é isso que Ele quer para as nossas vidas. Mas a Bíblia agora vai dizer que Jesus foi convidado. E isso é interessante porque Jesus está no meio do casamento e Jesus falou algo no meu coração. Filho, eu não quero ser somente convidado, eu quero ser administrador. Aleluia! Aleluia! Alguém entendeu aqui, mas vou repetir. Jesus não quer ser só seu convidado. Jesus ele quer administrar o teu casamento. Vou repetir isso aqui. Jesus ele quer administrar a tua vida. Jesus ele quer administrar a tua família. Jesus ele quer administrar a tua casa. Ele não quer ser só simples um convidado. Ele quer ser administrador. E coisa boa é ser administrado por Jesus. Porque quando a gente é administrado por Jesus, tudo vai bem. A gente pode passar na prova, mas Ele nos tira da prova. A gente pode passar por dificuldade, mas Ele vai nos tirar da dificuldade. Isso é quando a gente deixa Jesus administrar nossos negócios, aleluia, nosso trabalho. Glórias a Deus. Eu entendi isso quando eu passei a dizimar na casa de Deus, quando eu passei a ofertar na casa de Deus, que é Ele que me sustenta, é Ele que administra o meu negócio. Se meu salão está aberto até hoje é porque Ele está administrando. Se hoje eu estou montando um comércio de roupa, é Ele que está administrando, não sou eu. Porque se Ele não administra, nada vai bem. Tudo vai dar errado. E graças a Deus as roupas estão vendendo muito bem. Glórias a Deus. Isso é quando Jesus ele administra o nosso negócio, irmão. Talvez você tenha só convidado, mas começa a chamar Jesus como administrador da tua vida, administrador do teu negócio, administrador da sua família. Aleluia. E agora a Bíblia vai dizer que no meio da festa vai estar faltando vinho. Aleluia, glórias a Deus. Isso é interessante porque o vinho vai falar de alegria. Enquanto está tendo festa, enquanto está tendo vinho, tem alegria. E quando agora acaba o vinho, a alegria vai embora. Aleluia, glórias a Deus. Isso é interessante porque naquela época, no Oriente, os costumes não poderiam faltar vinho no meio de uma festa. Porque se faltasse vinho, era motivo de vergonha para aquele casal que estava casando. Isso é interessante que eu comecei a pesquisar. E agora, não somente seria uma vergonha, aleluia, glórias a Deus, porque uma festa teria que ter uma quantidade boa de comida, uma quantidade boa de bebida. Porque se a gente dá uma festa hoje e faltar uma comida ou uma bebida, as pessoas vão sair falando mal. Aleluia. Então não poderia faltar, porque alguém ia falar mal daquele casamento, alguém ia falar mal daquela festa. Aleluia. Eu comecei a pesquisar. O interessante que seria uma grosseria para as pessoas faltar vinho. O interessante que eu fui olhando mais a fundo, se acabasse, seria motivo, aleluia, de ele ser multado por faltar vinho. Além de ele ser vergonhoso, ele ia ser multado. Olha só, como que pode? E agora não só ia ser afetar o financeiro, mas o social também. Aleluia. Ia ser motivo de multa e de vergonha para aquele casal. Mas só que eu acho lindo que agora Jesus ele se encontra no local. Aonde ia ser vergonha, vira motivo de muita alegria. Porque Jesus se faz presente naquele lugar. Aleluia. O interessante é que agora a mãe de Jesus vai falar para ele: não tem vinho, faça alguma coisa.
Aleluia, glórias a Deus. A mãe de Jesus entendia, porque nem todo mundo conhecia quem era Jesus. Só alguns discípulos e a mãe dele conhecia. O interessante é que a mãe dele vai chegar e vai falar: não tem vinho. Isso me chamou a atenção porque, mediante algum problema, Maria, ela vê o que está acontecendo. Ela está vendo que está acontecendo um problema e ela vai contar a Jesus. Isso mexeu comigo porque Jesus era o único que podia solucionar aquele problema. Aleluia. E eu vou falando aqui que Deus falou no meu coração. Comecei a palestrar. Muitas das vezes a gente quer contar o nosso problema para muitas pessoas. A gente quer contar nossos problemas para as pessoas que não vai poder nos ajudar. Mas a gente esquece de contar aquele que é o único que pode resolver o nosso problema. Aleluia. Que era Jesus Cristo. E Maria entendeu isso. Maria poderia ter contado com os casais, mas eles não poderiam resolver no momento. Eu quero dizer que tem algo acontecendo na tua vida. Talvez você está passando por um problema, talvez você está passando por uma dificuldade, mas deixa eu liberar aqui, ao invés de você contar para quem não pode te ajudar, começa a contar para Jesus Cristo, começa a falar para ele os teus problemas, começa a falar para ele a tua dificuldade, e ele vai resolver o teu problema, ele vai resolver a tua história, como aconteceu aqui nessa festa. Aleluia. E Jesus agora vai olhar para ela, vai falar: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Eu comecei a ler que alguns historiadores vão dizer que essa palavra talvez poderia ter sido muito forte, mas não é, porque ele chamava de mulher porque era um costume daquela época, era um costume de respeito falar: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Isso é interessante porque Jesus, ele chega no momento certo, na hora certa. Jesus, ele nunca chega atrasado. Jesus, ele está sempre aí para resolver o nosso problema, mas só que há um tempo determinado para ele poder resolver, há um tempo para ele poder manifestar a glória dele em nossas vidas, e aqui ainda não era chegada a hora dele. Aleluia, glórias a Deus. E eu acho isso lindo porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer que tudo se resolve na hora da gente, na hora que a gente quer, mas só que não é na nossa hora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia, glórias a Deus. E isso é interessante porque na nossa vida, às vezes a gente passa por certos tipos de coisa que a gente vai achar também que não tem fim. Talvez seja uma aprovação, talvez seja uma perseguição, talvez seja uma calúnia. Aleluia. Eu quero liberar algo aqui, que assim como essa calúnia, essa perseguição, esse problema teve hora para começar, hoje ele termina na tua vida. Aleluia. Eu vou repetir aqui. Talvez aconteceu um problema na tua vida, começou a hora, aleluia, glórias a Deus, de uma perseguição, de uma calúnia. Talvez alguém que fala mal de você, talvez alguém que não conhece sua história e começa a falar mal de você, mas assim como esse problema teve hora para começar, esse problema termina hoje. Aleluia, glórias a Deus. Essa calúnia acaba hoje, essa perseguição acaba hoje, essa tentação acaba hoje na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, santo é Jesus Cristo. E agora a Bíblia vai dizer que, aleluia, Maria, a mãe de Jesus, vai falar para os serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia, glórias a Deus. Maria agora prepara o ambiente, aleluia, para Jesus vir e agir. Aleluia, glórias a Deus. Isso é interessante porque Jesus agora vai falar para eles: pega 6 talhas. Aleluia, glórias a Deus. Isso me chamou a atenção porque as talhas estavam vazias. Glórias a Deus. E naquele costume as talhas eram cheias de água. As talhas ficavam na porta da casa para receber os convidados. E ali eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés para poder entrar dentro da casa. Naquela época, isso é interessante porque algo me chamou a atenção nas talhas que estavam vazias. Jesus agora vai mandar encher aquelas talhas de água. Aleluia, glórias a Deus. E algo mexeu no meu coração,
Porque talha vazia não serve para nada, irmão. Aleluia. Vaso vazio não serve para nada. Jesus vai pegar o que está vazio para encher. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo isso aqui? Não adianta estar na casa de Deus vazio. Aleluia. Porque vai entrar pessoas vazias. E se você estiver vazio, você não vai ter serventia para quem está vindo vazio. Aleluia. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Você precisa estar cheio para quando alguém vir vazio, você encher. Isso me chamou a atenção porque Jesus vai pegar as talhas vazias e vai encher com água. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer agora que aquela água vai se transformar em vinho. Aleluia. Isso me chamou a atenção para falar de transformação. Jesus, ele quer transformar pessoas. Jesus, ele quer transformar vidas. Mas precisamos estar cheio dele para ser transformado. Não tem como a gente ser transformado vazio de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus Cristo. Porque precisamos estar cheio e deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Aleluia, que quando a gente deixa ele trabalhar, aí sim a gente nos torna cheio dele. E é isso que ele queria trazer. E é isso que ele falou no meu coração. Ele mandou olhar para as talhas e mandou olhar para mim. Ele mandou olhar para as talhas e mandou olhar para mim. Eu me comparei com as talhas. Porque eu vazio não vou servir para nada. Mas eu cheio vou servir para muitas vidas. Eu cheio vou servir para minha família. Eu cheio vou servir para alguém que vai entrar aqui. Aleluia. E Jesus quer isso da gente, que a gente venha ser cheios. Aleluia. E a água vai falar de lavar. Eles eram lavados para poder entrar. Lavado para tirar as impurezas. Aleluia. E isso é interessante que hoje, no dia que a gente vive, a gente precisa ser lavado para tirar as impurezas do nosso coração, as impurezas do nosso corpo. Aleluia. E Jesus começou a refletir ali comigo, porque tem muita gente dentro da casa de Deus impuro. Tem muita gente que precisa ser lavado. Aleluia, glórias a Deus. Isso é interessante porque a gente vai pegar as talhas e aquelas águas poderiam estar sujas. Isso é interessante porque refletiu na minha vida. Porque outra hora eu estava no mundo, outra hora eu estava sujo, outra hora eu estava no lamaçal do pecado. Mas Jesus me pegou, Jesus me lavou, e Jesus me purificou. Hoje eu estou aqui cheio. Aleluia, glórias a Deus. Eu acho isso lindo, irmão. Porque eu não era nada, mas Ele me pegou. Ele veio ao mundo para morrer por mim, por você. Talvez tenha alguém aqui que entrou vazio. Talvez tenha alguém aqui que precisa ser arrancado algumas coisas. Mas Jesus está te pegando hoje. Jesus está te lavando hoje. Jesus está te purificando hoje. Jesus está te enchendo hoje. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estou acabando bem rápido. Aleluia. E Jesus vai pegar aquelas talhas, vai encher com água, e a água vai se transformar em vinho. E falar em vinho, eu me lembrei da Santa Ceia. E olhando para a Santa Ceia, eu me lembro do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Porque a água ela pode até lavar, mas o que me purifica é o sangue de Jesus Cristo. Eu achei isso lindo, irmão. Porque precisamos ser purificados nessa noite. Tem pessoas aqui que entrou que precisa ser purificado, renovado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é interessante porque Jesus agora vai transformar a água do vinho. Jesus agora lavou. Agora Jesus vai purificar pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus. E eu lembrei algo aqui quando o presbítero Arnaldo trouxe sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo. Que o rei Herodes, se não me falha a memória, ele vai lavar as mãos e vai falar que dele não seria cobrado sangue de inocente. Mas o que ele não entendia era que a água não poderia lavar. O que poderia lavar era o sangue. O que ele poderia purificar o sangue de Jesus Cristo. Ele não tinha esse entendimento. Mas eu glorifico a Deus que hoje nós temos esse entendimento pela palavra de Deus.
Aleluia. Hoje nós temos esse entendimento que para ser purificado precisamos do sangue. Para ser purificado precisamos do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o nome de Jesus Cristo. E agora Ele transformou. Aleluia. E Ele vai mandar levar aquelas talhas, as taças, para o mestre Sala provar. Isso é interessante porque durante a transformação a gente precisa ser transformado, mas a gente precisa querer ser transformado. Aleluia. Porque aqueles homens não poderiam nem pedir, falar, não vou levar, eu não vou fazer. Mas eles queriam. Aleluia. Eles queriam ser transformados. Eles queriam levar. Porque eles entendiam que Jesus fez algo diferente, algo que não era acostumado a fazer. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele leva até o mestre Sala, ele vai provar. E quando ele prova, ele vai chegar até os noivos. Aleluia, e vai falar: o bom vinho você guardaste para agora. Aleluia, isso eu achei lindo, porque talvez você está achando que a gente muitas vezes acha que a gente está vivendo o bom, o melhor. Mas não, o melhor sempre fica para o final. O melhor sempre fica para o final, quando você chegar na eternidade. Talvez no que você está vivendo aqui você acha bom, mas o que tu vai viver lá vai ser bem melhor do que você está vivendo aqui. Por isso que o nosso foco tem que ser o céu, o nosso foco tem que ser a eternidade. A gente tem que desprender dessa terra. A gente é filho de Deus. A Bíblia vai dizer em João 14, se não me falha a memória, Jesus ele vai preparar um lugar para quando ele voltar nos buscar para ficar ao lado dele. Tu está entendendo isso aqui? Porque a gente tem que desprender dessa terra. Porque a gente não vai ficar nessa terra. Só vai ficar aqueles que vão ser julgados por Cristo. E eu não quero ser julgado. Então eles entenderam que precisavam dessa transformação. Assim somos nós. A gente precisa deixar que Jesus ele nos transforma. A gente precisa deixar que Jesus ele nos purifica, para a gente viver o melhor de Deus. Aleluia. E aquele lugar ali virou motivo de muita alegria, porque onde era vergonha, onde estava acabando, é um novo começo. Talvez tenha algo acabando na tua vida que tu acha. Talvez tenha algo que tu acha que teu sonho talvez esteja morto, mas é só o recomeço. É só Jesus que pode ressuscitar teu sonho. É só Jesus que pode ressuscitar teus projetos. Talvez tem gente aqui que entrou, que tem sonhos mortos, que os sonhos talvez alguns projetos faliu. Mas Deus está falando, eu estou ressuscitando nessa noite. Porque o melhor ele vem agora. O melhor ele vem quando a gente deixa Jesus entrar na minha e na tua vida. E aquele lugar virou uma alegria, porque Jesus manifestou a glória dele. E todos ali começaram a crer em Jesus. E ali foi o início do ministério de Jesus Cristo. Que a gente, essa noite, quem quiser viver o melhor, tem que deixar Jesus trabalhar, tem que deixar Jesus lapidar, tem que deixar Jesus ele purificar. Talvez tem gente aqui que tem mágoa no coração, talvez tenha alguém aqui que tem dificuldade de perdoar alguém, mas Jesus está falando, para viver o melhor tem que liberar o perdão, e para viver o melhor tem que liberar essa água, para viver o melhor tem que deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Isso eu entendi. Aleluia. Eu comecei a ver que Jesus ele realmente está trabalhando na minha vida, por causa de algumas atitudes minhas. Hoje mesmo, eu estava conversando com a minha esposa sobre essa passagem de transformação. Eu falei, Jesus ele tem me transformado. E ela falou que alguém mandou uma mensagem para ela. Aí eu falei, é mesmo, deixa eu ver. Tá bom. Talvez Jesus, eu falei, se fosse no outro tempo, rapaz, eu ia lá, mas eu estou transformado. Era aí o tempo para a tua mensagem. A transformação de Cristo. Precisamos ser transformados. Talvez no outro tempo, Lucas, eu ia lá, queria bater boca, queria resolver, mas não. Eu confio em Deus. Isso é transformação, irmão. É você não fazer o que tu fazia. É você deixar a velha criatura morta e ficar no nome de Deus. Aleluia. Você precisa
vai viver o melhor de Deus na tua vida. Quem crê nessa palavra,